irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar falando com você cada semana com respeito à palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. Ela acrescenta conhecimento, sabedoria, entendimento a nós, nos revela a vontade do Pai. Como os irmãos sabem, estamos estudando no livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros atos, os primeiros feitos da igreja do Senhor Jesus, logo após a sua subida ao céu. E hoje eu gostaria de ler com você Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, que está escrito assim. Uma história muito conhecida, né, de Pedro e João na porta formosa do templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes aconteceu. Como eu falei na semana passada, a igreja primitiva teve um avanço muito rápido. Já na primeira pregação foram 3.000 almas. E diz assim que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Era um tempo muito próspero da igreja do Senhor, aquele começo ali. E nós sabemos que a igreja evangelizadora e missionária, a igreja que se propõe a fazer a obra, o ID de Jesus, primeiro ela precisa, e segundo, ela jamais deixará de contar com os sinais operados por Deus, pois Deus tem um sério compromisso com o evangelho completo. O evangelho que Jesus pregou e que nós pregamos nos dias atuais, ele trata a cura tanto do corpo como da alma e do espírito do homem. É um tratamento completo. Deus tem a solução para todo tipo de problema, de todo tipo de saúde, seja ela física, seja emocional, seja espiritual. Deus tem a solução, a resposta para todas as nossas perguntas. E só Ele, né? A medicina, por mais que ela avance, por mais que a ciência avance, muitas coisas ficam sem respostas, mas Deus tem a resposta para todas as coisas. Segundo, que Jesus fez muitas promessas no seu ministério, mas duas promessas eu gostaria de destacar aqui, que Jesus fez no finalzinho do seu ministério, quando estava prestes a ir para a cruz e logo depois da sua ressurreição. Primeiro ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é uma certeza que Jesus continua conosco. Hoje mais presente na pessoa do Espírito Santo, o qual é invisível para nós, mas nós sabemos que Ele está aqui, nós podemos senti-lo e ver as obras das suas mãos acontecendo entre nós. Os milagres que acontecem são operados pelo Espírito Santo e são enviados por Jesus. E a segunda promessa muito importante que Jesus nos fez é a seguinte: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados ou ficarão curados.
Isso é uma promessa de Jesus aos seus discípulos para todo aquele que crê. Não é um dom de cura, não é algo tão sobrenatural, mas é algo da fé, é algo assim que aquele que crê pode colocar a mão sobre os enfermos com fé e ordenar a sua cura em nome de Jesus. É uma operação sobrenatural vinda diretamente de Deus. É operada pelo Espírito Santo e sempre em nome de Jesus. Todas as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Foi assim que ele nos ensinou, né? Precisamos entender por que os sinais eram tão comuns na igreja primitiva. Quais eram os objetivos dos sinais? Por que Deus operou tantos sinais na igreja primitiva que muitos deles não operam mais hoje? Nós estamos numa carência muito grande de sinais e milagres. Como eu disse na lição passada, nós temos, Deus seria, no caso, um oceano de bênçãos, e nós contentamos com gotas, com pingos de bênçãos em nossas vidas, e muitas vezes a simples cura de uma dor de cabeça já é um grande sinal para nós. No tempo do ministério de Jesus e dos apóstolos, os coxos andavam, os cegos enxergavam, e os milagres eram grandes milagres que hoje nós não vemos acontecer tanto assim. Mas é verdade que aqueles sinais ali era o começo da igreja, e Deus precisava chamar a atenção daquele povo. Então a maneira mais prática de chamar a atenção daquele povo era com milagres, sinais e maravilhas. Então quais eram os objetivos dos sinais? Precisamos entender que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a sua conversão a Cristo. Quando o nosso entendimento é aberto para entender a palavra de Deus. Eu fico me lembrando da minha conversão. Eu relutei muito em aceitar o Evangelho, eu questionava. Assim como muitos questionam nos dias de hoje, as pessoas procuram só coisas erradas, coisas negativas, para não aceitar o Evangelho. Mas um dia, eu abri meu coração, ainda que não abri todo, abri uma fresta no meu coração e pintou uma dúvida muito grande no meu coração com respeito à salvação. E eu pensava, será que esses crentes estão certos mesmo? É eu que estou certo? Mas um dia pintou essa dúvida e eu falei com Deus sem saber, uma oração que eu nunca tinha feito. Eu disse: Senhor Deus, mostra-me o caminho certo, o caminho da verdade, porque eu quero andar na verdade. Então, essa vontade de andar na verdade foi que abriu a porta para que o Espírito de Deus fizesse morada em mim e me mostrasse o caminho certo. Então, aquele que abre o coração para a palavra de Deus, ele recebe de Deus o maior milagre da sua vida, a herança eterna em Cristo Jesus. Mas qual o segredo daqueles primeiros cristãos? O primeiro segredo deles, vou dizer para os irmãos, obediência amorosa ao plano de Jesus. Eles abraçaram o plano de Jesus. Quando Jesus passou o projeto para eles já queriam fazer aquilo sem saber, mas Jesus falou assim: não, espera vocês ter poder primeiro, autoridade, sabedoria para fazer a obra. Fica em Jerusalém até ser revestido do poder. Nós já falamos nisso na lição passada. Foi quando eles receberam o poder, a autoridade para pregar em nome de Jesus. Então era uma obediência amorosa. Tem muitas pessoas hoje que se dizem cristãos, que obedecem a Deus em algumas coisas com medo do inferno. Não é uma obediência de relacionamento, de amor a Deus. Muitas vezes até questionam Deus: por que se eu fizer isso eu vou para o inferno? Mas não é uma relação amorosa. A obediência daqueles primeiros discípulos era uma obediência amorosa, era por amor à palavra de Deus. Segundo, eles tinham uma comunhão crescente, progressiva entre eles mesmos e com Deus. A Bíblia diz assim que eles tinham tudo em comum, viviam juntos no templo, oravam a Deus, comiam juntos, estavam sempre juntos ali numa comunhão crescente, uma comunhão progressiva, e essa comunhão atraía Deus para o meio deles, onde Deus podia operar. E terceiro ponto, eles cumpriam a ordem de Jesus, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Por onde ia um cristão, eles falavam da palavra de Deus. Eles começavam, a conversa na esquina era sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, sobre a salvação que ele veio trazer. A conversa em todas as reuniões era sobre Deus, sobre Jesus. Então, se tornou o assunto do dia no meio daquele povo. O ide de Jesus estava sendo cumprido de todas as formas. E aí eu te pergunto, você já viu um milagre? Já presenciou algum milagre? E será que Deus ainda opera milagres? Eu vejo nos dias atuais uma carência muito grande desses milagres no nosso meio. Eu já vi muitos milagres, mas foi no ano passado. Eu já vi aleijado andar, já vi cego enxergar, já vi... Certa feita eu vi uma cena que me impressionou muito, de uma mulher que tinha uma perna mais curta que a outra, ela andava mancando, mas era uma diferença grande, de uns 10 centímetros. E a pessoa que estava orando pelos enfermos mandou ela deitar no altar da igreja, cobriu ela com um lençol e orou, dando ordem àquela enfermidade, e a perna dela, eu vi a perna dela esticar e ficar do tamanho da outra. Isso eu vi com os meus olhos. Então são milagres que eu presenciei. Outro milagre fabuloso que eu presenciei foi quando Moacir Cerulli veio no Mineirão. Eu fui lá e tinha uma senhora idosa, muito magrinha, numa cadeira de roda. Parecia que tinha mais de 10 anos que ela não andava. E ela estava assim, sequinha mesmo, muito fraquinha. E quando aquele homem deu ordem àquela enfermidade, aquela mulher bateu de pé e saiu empurrando a sua cadeira de roda. Então, são milagres, maravilhas que eu já vi, muitas e muitas, e que hoje eu não tenho visto acontecer. A igreja da atualidade está carente de ver milagres e maravilhas operados por Deus, talvez pela falta de fé, talvez pela falta de prática dessa busca no nosso meio. Parece assim que Deus parou de operar, mas a Bíblia diz claramente que Deus, que Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje, será eternamente o mesmo. Nós precisamos voltar a nossa fé para o trono da graça e buscar de novo, como diz naquele hino, faz de novo, Senhor, entre nós, faz de novo no nosso meio. Essa geração precisa conhecer o Deus que nós conhecemos. É claro que Deus, aquele que criou todas as coisas, tem o poder e o controle sobre tudo. Deus ainda pode fazer milagres, Deus ainda pode transformar vida, Deus ainda pode curar doenças, pode levantar, fazer andar o coxo, Deus não pode dar vista aos cegos, porque Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo. Então nós é que precisamos acrescentar a nossa fé. Deus pode usar inclusive o natural para fazer aquilo que é sobrenatural. Deus já criou todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas. Ele pode dar ordem ao vento, Ele pode dar ordem ao sol, à lua, às estrelas, Ele pode dar ordem às águas, Ele pode fazer as coisas acontecer a partir da sua palavra de poder. A mesma palavra que disse haja e tudo aconteceu, Ele pode usar ela ainda hoje para operar grandes milagres no nosso meio, se nós crermos. Jesus disse assim várias vezes que tudo é possível aquele que crê, né? E Ele disse a Marta que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Então, se você quiser ver a glória de Deus, você precisa crer. Vemos então 2 objetivos nos milagres. Eu fiz uma pergunta, qual o objetivo dos milagres? Eu vou citar 2 aqui, existem muitos, mas eu vou citar 2. O primeiro, incontestável, motivo do milagre é glorificar a Deus. Eu vejo, por exemplo, em Lucas capítulo 7, aquela história da viúva de Naim. A Bíblia diz assim que aquela viúva só tinha um filho e aquele filho morreu. E ela estava muito triste atrás do cortejo fúnebre do seu filho. Eles estavam levando ele para o enterro, e aquela mulher atrás chorando. E Jesus chegou e tocou naquele caixão e mandou parar, né? E falou com aquela mulher, não chores mais. Não chores mais. E aquela mulher
ficou meio assim, pensando o que Jesus queria dizer para ela, para não chorar. O menino continuava morto, Jesus tocou naquele caixão e falou com o rapaz: levanta. O rapaz voltou à vida e levantou. E ali aquela multidão começou a dizer assim: olha, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então o milagre é um sinal que chama a atenção da multidão, do povo. As pessoas andam atrás do milagre. O segundo motivo, segundo objetivo que eu vou citar aqui, é a expansão do evangelho do reino, pois o evangelho pregado com milagre abre as portas para a pregação. Lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 6, diz assim, contando a história de Filipe, o evangelista, que a multidão prestava muita atenção no que Filipe dizia, porque via e ouvia os sinais que ele fazia. Filipe curava os enfermos, Filipe orava sobre as pessoas, elas eram curadas, assim como todos os apóstolos, naqueles primeiros dias ali. A Bíblia diz assim que até a sombra de Pedro curava as pessoas sentavam na beira da calçada, esperando que Pedro passasse. Quando a sombra dele passava sobre eles, eles eram curados. Então se cumpriu a palavra de Jesus, que eles fariam as obras que Jesus fez e fariam maiores ainda, né? A Bíblia não conta que a sombra de Jesus curou alguém, mas a sombra dos apóstolos curava. Então era a igreja do Senhor em operação de poder de Deus, fazendo milagres ali. Então o povo prestava atenção no que Filipe dizia, porque via e ouvia os sinais que ele fazia. No nosso texto base de hoje, fala de Pedro e João na porta formosa do templo. Aí a Bíblia conta que o coxo foi curado. Pedro mandou ele levantou, ele não só andou, ele saltou, ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Quando ele saltou glorificando a Deus e entrou no templo, a multidão se juntou. Ali gerou um momento importante onde Pedro começou a fazer um discurso, se tornou uma pregação e que atraiu uma grande multidão. E Pedro começou lá do princípio falando sobre o poder de Jesus que foi glorificado. E ele estava ainda pregando ali. A Bíblia diz assim que os sacerdotes, os escribas, as autoridades da época se enciumaram de que ele estivesse falando com o povo e mandou pegar Pedro e João e levar na presença das autoridades. E chegando lá, eles começaram a inquirir daqueles homens com a ordem de quem vocês estão pregando nesse nome. Nós já falamos para não pregar. E Pedro falou assim: nós não podemos calar, nós temos visto e ouvido o que Deus tem feito no nosso meio, nós não podemos calar. E sendo levado à presença das autoridades, Pedro, com muita segurança e muita sabedoria do alto, pregou também aqueles, né? Aquelas autoridades. E quando eles ouviram Pedro e João, e sabendo que eles eram indoutos, ou seja, pessoas pouco instruídas, de pouca leitura, como nós dizemos nos dias atuais, pessoas semi-analfabetas, eu gosto de falar assim, eles chegaram à conclusão que aqueles homens haviam estado com Jesus, para falar com tanta veemência, uma defesa tão forte do nome de Jesus. Eles eram homens que andaram com Jesus, estavam falando com a autoridade de Jesus. Então aquelas autoridades proibiram Pedro e João de falar no nome de Jesus. Porém Pedro, com toda a ousadia, disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele falou assim: é mais importante ouvir vocês ou a Deus? Nós temos falado do que Deus tem feito em nosso meio, do que Deus tem falado. Nós temos visto e ouvido a obra que Deus tem feito. Então o objetivo do milagre não é criar um espetáculo, como vemos hoje em dia, vemos muitas vezes na televisão, onde o protagonista da cena se coloca como agente e muitas vezes fica apagado o verdadeiro operador do milagre. Nós temos visto homens batendo no peito e falando que faz e acontece. Esquecem de dizer que quem faz é Deus, que o milagreiro é Deus. Então tem muitas pessoas crescendo em cima dessa situação
e não tem glorificado o nome de Deus. O verdadeiro operador de milagres, quem faz milagre na nossa vida é Deus, e nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Tão diferente de Pedro, Pedro sendo rodeado pela multidão, Pedro ficou assustado e ele disse ao povo assim: por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? Vocês são malucos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é que glorificou seu filho Jesus, aquele que vocês negaram diante de Pilatos. Aquele homem santo que vocês negaram diante de Pilatos e o crucificaram, Deus o ressuscitou de entre os mortos e o glorificou, e é através dele que tem acontecido esse milagre. Não fica olhando para nós não, que não fomos nós que operamos esse milagre, nós não fizemos esse coxo andar não, foi Deus que fez esse homem andar. E outra coisa que eu queria destacar aqui também, sobre a hora da oração, a nona, a Bíblia faz questão de citar por quê? Porque havia 3 vezes, os judeus oravam 3 vezes ao dia, e a hora nona, às 3 horas da tarde, era a hora de oração, e Pedro e João sistematicamente subiam ao templo para orar. E como é importante essa hora da oração, porque a oração é um meio de estar em sintonia com Deus. Eu falei no estudo passado que nós, comparando mal, seríamos como um aparelho elétrico, se não estiver ligado à tomada, não funciona. Assim nós também, se não estivermos ligados a Deus, não conseguimos funcionar, porque o nosso poder vem de Deus. E sendo Deus a fonte do milagre, temos que estar conectados a Ele. Essa conexão, ela não é só importante, não, ela é essencial. Se nós não estivermos ligados em Deus, nós nada podemos fazer, porque Ele é a fonte dos milagres, a fonte de toda a bênção. É Ele que opera o milagre, nós somos apenas instrumentos. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós somos usados por Ele para fazer os milagres, né? Outra coisa que eu queria tocar aqui sobre o ouro e a prata. Pedro falou para aquele coxo: nós não temos ouro nem prata, nós não temos esmola para te dar, não. O ouro e a prata não resolvem os problemas, mas o nome de Jesus sim. O paralítico levantou e andou, não só andou, mas saltou e glorificou a Deus. Então, mais importante do que riqueza, do que recursos financeiros, é importante que nós tenhamos essa autoridade. Diz que certa feita o Papa, passeando pelo Palácio do Vaticano, ele falou com seu companheiro assim: olha, nós estamos bem melhores do que Pedro e João. Eles não tinham prata nem ouro, nós temos ouro e prata em abundância. E aquele cardeal falou com o Papa assim: porém, nós não temos a autoridade que Pedro e João tinham de falar em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então essa autoridade na nossa vida, ela é muito mais importante do que ouro e prata. A Bíblia toda destaca isso, que o poder de Deus na nossa vida, a comunhão com Deus é mais desejável do que ouro, do que prata. O paralítico levantou em nome de Jesus e andou e saltou e glorificou a Deus. Para muitos, estou fechando aqui já, para muitos a igreja hoje é um negócio lucrativo. E há muitas denominações ricas que têm ouro e prata em abundância, mas não têm autoridade de Deus para dizer em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Infelizmente, muitos têm trilhado por esse caminho da teologia da prosperidade, que foi um estudo que eu trouxe, uma das primeiras lições dessa série, sobre a teologia da prosperidade, onde as pessoas só pensam em riqueza material, em crescer, em ser rico, em ter mais um carro, mais uma moto, mais uma casa, mais um sítio, mais uma casa de praia, mais um avião, mais um iate. E existem ministros do Senhor, entre aspas, aí que estão ricos, mas muitas vezes não têm em suas vidas esse poder, essa autoridade de falar em nome de Jesus. Essa autoridade, irmãos, ela não é mais, ela é tudo em nossa vida. Você poder dar ordem em nome de Jesus é o maior privilégio que um ser humano pode ter nessa terra, é estar ligado a Deus de maneira de ter essa autoridade de Deus na sua vida para dar ordem
em nome de Jesus. Então que a nossa oração seja voltar ao princípio, voltar ao que era a igreja primitiva, voltar a ter este poder, essa autoridade em nossas vidas, voltar a ter essa operação dos milagres de Deus no nosso meio. A igreja precisa de sinais, assim como aquele povo andava atrás de Filipe porque ele fazia sinais e maravilhas. A igreja precisa ver nos dias de hoje, em nossas vidas, a operação de sinais e maravilhas. Que os coxos voltem a andar, que os cegos voltem a ver, e que mais do que isso, a conversão, o milagre da salvação possa alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Mas isso só vai acontecer o dia que eu e você nos dispusermos a buscar esse poder em nossas vidas, estar sintonizado com Deus, de maneira que Ele possa falar e nós possamos ouvir, que haja uma comunicação entre nós, de maneira que Deus venha usar cada um de nós para o seu louvor e para a sua glória. Pense nisso. A operação do poder de Deus, o avivamento, a restauração da igreja começa por mim, começa por você. Muitas vezes começa lá no nosso quarto, na nossa oração diária. Deus nos fala, Deus fala comigo, Deus fala com você, e aí começa uma transformação, um avivamento. Nós vamos compartilhando uns com os outros aquilo que Deus tem falado, e começa a mudança, a transformação da igreja através de cada um de nós. Que Deus te abençoe nesse dia, fique na paz do Senhor. Amém.